Olá, amigos. Marvin Cerqueira Dias. Vou falar hoje sobre as vias do direito penal. É mister salientar que as vias do direito penal não têm nada a ver com as velocidades do direito penal. Tenho que deixar isso aqui claro, vou minimizar minha tela, porque pode ser que na hora da sua prova, por exemplo, caso você seja um concurseiro e esteja me assistindo, você naturalmente vai confundir. Eu deixei aqui esses tópicos aqui que a gente vai responder juntos. E botei aqui um conceito de direito penal já, mas assim, tem que salientar aqui. Conceito de direito penal vai depender da corrente, do doutrinador, enfim. Isso aqui não é a verdade absoluta, né? Mas trouxe aqui a visão de um doutrinador famoso, né? Que é o Kleber Masson. E, segundo Kleber Masson, o que seria o direito penal? O conjunto de princípios e regras destinados a combater o crime e a contravenção penal mediante imposição de sanção penal, certo? Vamos lá. Conceito analítico de crime. Conceito analítico de crime. Isso aqui é muito fácil. É aquela triade. Fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Então, para a gente formar um crime, para a gente ter um crime, né? A corrente majoritária vai dizer que você vai precisar disso aqui, ó, do fato típico, da ilicitude e da culpabilidade, certo? Aí vai vir a segunda questão aqui. O que é uma sanção penal? O que seria sanção penal? Vamos lá. A sanção penal, ela é um gênero, ou seja, a sanção penal é uma coisa muito abrangente, ela é um gênero. E abaixo desse gênero, o que vai estar incluída dentro da sanção penal? A pena e a medida de segurança, certo? Então, vou escrever aqui, ó. Sanção penal é um gênero que tem como espécie a pena e a medida de segurança. Agora, vou deixar aqui vermelhinho, ó. Ok. Agora, uma outra pergunta. A gente já entendeu o que é uma sanção penal. Agora, a gente tem que entender o que diabos é uma infração penal. O que é infração penal? Infração penal, novamente, ó, é um gênero, ou seja, a infração penal é uma coisa muito abrangente, ó, ela está acima, ela é um gênero, que tem duas espécies, o crime e a contravenção. Vamos lá. Infração penal é um gênero que tem como espécie o crime e a contravenção penal. Certo? E aí, quando o indivíduo delinquente, seja lá quem for, comete um crime, o que acontece? O que vai acontecer? Vai surgir o ius puniendi para o Estado. Ou seja, o Estado vai ter que puni-lo. Ou melhor dizendo, o Estado vai ter um poder-dever de punir essa pessoa. Porra, ela tá atrapalhando a sociedade. O Estado, ele é sujeito passivo dos crimes. Porque quando eu cometo um crime contra fulano, eu estou cometendo um crime para a sociedade, para o Estado, certo? E aí, a gente vai falar agora da primeira, da segunda e da terceira via do direito penal. Primeira via do direito penal são as penas. Essa aqui é a primeira via do direito penal. Primeira via do direito penal
são as penas. E aí o nosso Código Penal vai nos dizer que penas são essas. Aqui, artigo 32 do Código Penal. As penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. Então, primeira via do direito penal são as penas, que o artigo 32 do Código Penal vai te dizer quais são as penas. Penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Para quem gosta de mnemônico, RPM, né? A banda lá do Paulo Ricardo, o que é que seria? Restritiva de direito, privativa de liberdade e o M de multa, né? Ah, Marvin, pena ou multa é uma pena? Sim. Inclusive, não, a multa não passa para o herdeiro, caso o delinquente morra, por exemplo. Não passa. Multa não é dívida. Multa é uma pena, é algo personalíssimo para a pessoa que cometeu. Ela não passa, ela não transcende, certo? Então, isso aqui é importante. Tem gente que erra isso aqui. Multa é uma pena e a multa só pode ser aplicada para aquela pessoa que realmente cometeu aquele delito, ok? Número 2. O número 2, vamos falar da segunda via. A segunda via do direito penal é a medida de segurança, certo? Então vamos aqui, ó. Conceito analítico de crime. Por que eu botei isso aqui, ó? Fato típico, ilícito e a culpabilidade. Mas, às vezes, né, você não vai conseguir configurar o conceito analítico de crime porque o agente, no momento, era menor de idade. Ou seja, ele era um inimputável, ele não tinha 18 anos. Então, ele não cometeu um crime. Ou então, ele tinha uma doença mental. Aí foi comprovada essa doença mental e aí não conseguiu preencher o crime. Tirou a culpabilidade dele, certo? E aí, cara, a gente não vai aplicar uma pena a ele. A gente vai aplicar a medida de segurança. É isso aqui que a gente vai aplicar nele. A medida de segurança. Que, na verdade, quando o magistrado aplica a medida de segurança, não é uma condenação, é uma absolvição imprópria, certo? É uma absolvição imprópria. Que aí o cara pode cumprir, né, o indivíduo, um tratamento ambulatorial, enfim. Aí vai depender do caso concreto, certo? Então, a segunda via do direito penal é a medida de segurança. E aqui, meus amigos, você não está punindo o inimputável. Você está dando uma absolvição imprópria devido à periculosidade do agente, do inimputável, certo? Aqui a gente está falando da periculosidade dele. Esta é a ideia da medida de segurança, que a gente poderia explorar aqui mais, mas isso aí vamos deixar para outra aula, porque a gente quer entender aqui as vias do direito penal. E então você já sabe, a primeira via são as penas, aqui artigo 32 do Código Penal. Você já sabe que a segunda via do direito penal é a medida de segurança. E a terceira via do direito penal, é a reparação do dano. Veja, quando a gente fala aqui da primeira via do direito penal,
A gente está falando de alguém que cometeu um crime, certo? Aqui, quando a gente fala da segunda via do direito penal, a gente também está falando de alguém que cometeu um ato infracional, alguém que fez algo errado, certo? Então aqui a gente está preocupado com autores de infrações penais, certo? Na primeira e na segunda via. Aqui na terceira via do direito penal, a gente está preocupado com quem? Estamos preocupados com a vítima. Escrevi errado aqui. Preocupados com a vítima. Ou seja, a vítima, ela recebeu um dano e ela quer que seja reparado aquele dano. Então, a terceira via do direito penal é a reparação desse dano. Certo? É isso, galera. Espero ter ajudado de alguma forma. E é isso aí. Muito obrigado.